Ele era artista, visionário, construtor e, para muitos, o monstro que incendiou Roma. Entre os anos 54 e 68 d.C., o Império Romano foi governado por uma de suas figuras mais controversas. Prepare-se, pois esta é a verdadeira e complexa história de Nero Cláudio César. Nascido Lúcio Domício Enobarbo, seu destino foi traçado não pela sorte, mas pela ambição desmedida de sua mãe, Agripina, e pela sombra violenta da dinastia Júlio Cláudia. Imagine uma infância onde seu tio é o infame Calígula, e seu pai morre quando você é apenas uma criança. Sua mãe é exilada e ele é deixado aos cuidados de parentes. Essa infância foi marcada pela instabilidade e pela sede de poder que o rodeava. Agripina, retornando do exílio, não perdeu tempo. Ela se casou com seu próprio tio, o imperador Cláudio, e convenceu-o a adotar Nero, colocando-o na linha de sucessão à frente do próprio filho de Cláudio, britânico. Cada movimento era um cálculo político, uma peça no xadrez mortal pelo controle de Roma. Aos 16 anos, o tabuleiro virou a seu favor. Após a morte suspeita do imperador Cláudio, supostamente envenenado por um prato de cogumelos orquestrado por Agripina, Nero foi aclamado como o novo imperador de Roma. A cidade respirou aliviada. Guiado por dois conselheiros notáveis, o filósofo Sêneca e o prefeito pretoriano Burro, o início do seu reinado foi surpreendentemente promissor. Conhecido como o Quinquênio de Nero. Esses primeiros 5 anos foram de governo moderado e popular. Ele reduziu impostos, promoveu a cultura e mostrou um profundo interesse pelas artes, algo incomum para um imperador. Parecia que um novo amanhecer de ouro havia chegado a Roma, mas as sombras do poder são longas e traiçoeiras. A lua de mel com o povo romano não duraria. A influência de sua mãe começou a sufocá-lo, e a paranoia, esse veneno da alma dos tiranos, começou a se instalar. O primeiro a cair foi seu meio-irmão e rival ao trono, britânico, que morreu misteriosamente durante um banquete. Poucos duvidaram que fosse veneno. Depois, a relação com sua mãe, Agripina, tornou-se insustentável. Após tentativas frustradas de matá-la, incluindo um barco projetado para afundar, ele finalmente ordenou sua execução. A cada pessoa próxima eliminada, como sua primeira esposa Otávia, Nero se afundava mais na tirania. Paranoia ou cálculo político? A linha tornou-se turva, e o jovem imperador, outrora amado, começava a se transformar no monstro que a história lembraria. E então, no ano de 64, a catástrofe. Um incêndio devastador começou perto do Circo Máximo, e por 6 dias e 7 noites consumiu a cidade. 10 dos 14 distritos de Roma foram destruídos ou danificados. A lenda que todos conhecemos é a de Nero tocando sua lira enquanto a cidade ardia. Uma imagem de crueldade apática que perdura até hoje. Mas a verdade é mais complexa. Relatos históricos, como os de Tácito, indicam que Nero não estava em Roma quando o fogo começou. Ele voltou à cidade, abriu seus palácios para abrigar os desabrigados e organizou o fornecimento de alimentos a um preço reduzido. Apesar de seus esforços humanitários, o rumor de que ele mesmo havia iniciado o fogo para dar lugar ao seu novo e grandioso palácio já havia se espalhado como as próprias chamas. A pressão popular por um culpado era imensa. Precisando desviar a atenção e encontrar bodes expiatórios, Nero voltou sua fúria contra uma seita religiosa pequena e pouco compreendida na época, os cristãos. O que se seguiu foi a primeira grande e brutal perseguição oficial aos cristãos pelo Estado romano. Eles foram acusados pelo incêndio e submetidos a torturas horríveis. Foram jogados às feras no Coliseu, crucificados em massa. E segundo relatos, alguns foram cobertos de piche e usados como tochas humanas para iluminar as festas noturnas nos jardins de Nero. Foi um capítulo de terror indescritível, que manchou para sempre seu legado e marcou o início de séculos de perseguição para a nova fé. Enquanto a maior parte de Roma ainda estava em cinzas e se reconstruía lentamente, Nero iniciou seu projeto mais megalomaníaco, a Domus Aurea, ou Casa de Ouro. Não era apenas um palácio, era uma cidade em miniatura, espalhada por uma área imensa no coração de Roma. Tinha jardins, vinhedos, um lago artificial e até mesmo um zoológico. O interior era revestido de ouro, pedras preciosas e marfim. Na entrada, uma estátua colossal de bronze de 30 metros de altura, representando ele mesmo como o Deus Sol. Essa extravagância, financiada com o confisco de propriedades e o aumento de impostos, contrastava brutalmente com a crise econômica do Império. Ao mesmo tempo, ele vivia sua paixão pelas artes, chocando a elite ao se apresentar em palcos públicos como ator, poeta e músico. Para Nero, ele era um artista. Para o Senado, era uma desgraça.
O descontentamento era generalizado. As províncias, esgotadas por impostos abusivos para financiar suas extravagâncias, começaram a se rebelar. Generais leais, um a um, voltaram-se contra ele. A situação se tornou insustentável. Em 68, o Senado, sentindo a mudança dos ventos, aproveitou a oportunidade e declarou Nero um inimigo público. Abandonado por todos, até mesmo por sua guarda pessoal, ele fugiu de Roma. Encurralado e sem saída, aos 30 anos de idade, Nero pediu a seu secretário que o ajudasse a tirar a própria vida. Suas últimas palavras registradas pela história foram: "Que artista morre em mim." Com sua morte, a dinastia Júlio-Cláudia, a primeira de Roma, chegou a um fim trágico e sangrento. Então, como devemos nos lembrar de Nero, um tirano sádico que assassinou a própria família e incendiou sua capital? Ou um visionário incompreendido, um artista no corpo de um imperador, vítima da propaganda de seus inimigos que, afinal, foram os que escreveram a história? A verdade, como sempre, provavelmente reside no complexo meio-termo. Ele fez reformas administrativas e monetárias importantes, mas sua crueldade e egocentrismo levaram o império à beira da guerra civil. Sua história é um aviso atemporal sobre os perigos do poder absoluto e sobre como a imagem de um líder pode ser moldada e distorcida ao longo dos séculos. Gostou desta jornada pela Roma antiga? Deixe nos comentários. Na sua opinião, Nero foi um tirano cruel ou um visionário incompreendido? Queremos saber o que você pensa. Não se esqueça de curtir este vídeo e seguir nosso canal para mais histórias imperiais que moldaram o nosso mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.